Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Gigantão da Colina 5. E aí, Resende 0. Cara, antes de eu até começar a falar do jogo, eu gostaria de fazer algumas observações aqui. Há quanto tempo vocês não veem uma atuação do Vasco nesse nível? Que partida que o Vasco fez. O Barbieri até resgatou na entrevista coletiva, que a gente saiu agora há pouco da coletiva, na sala bem aqui ao lado, e ele fala que desde 2014 o Vasco não vencia por esse placar. Devemos fazer algumas observações e algumas pontuações aqui, porque eu uso como exemplo o próprio jogo passado. O jogo passado o Vasco fez uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo, e hoje fez um grande jogo. Então qual é o Vasco? É o Vasco do 5-0 do Resende ou é o Vasco da derrota para o Volta Redonda? E eu respondo, nenhum e nem outro. E eu volto na primeira entrevista coletiva do Maurício Barbieri lá atrás. É só um primeiro rascunho. Esse agora já é o quinto, sexto rascunho, se você somar aí, né, com os jogos da Florida Tour, mas ainda é um rascunho. Não é um rosto pronto, mas é um rosto já mais bonito, como o próprio Maurício Barbieri comentou agora há pouco na coletiva. Dito isso, feito algumas ponderações aqui, vamos começar a falar um pouco do jogo. Acho que a única parte do jogo que eu me recordo do Vasco não ser dominante, não ter a bola o tempo inteiro, foram os 3 primeiros minutos do jogo. Vasco meio nervoso, Volta Redonda segurando a bola, tentando trabalhar a bola, mas a partir do quarto, quinto minuto o Vasco já toma as ações do jogo e é um time que trabalha muito a bola. E eu volto a falar do jogo do Volta Redonda, sobre rascunhos, sobre primeiras impressões. Me assusta a partida do Volta Redonda, não pelo placar, é o início de campeonato, tem ajustes acontecendo, o jogador aqui ou colar que não está jogando, o Jair voltou depois de uma virose, hoje fez uma partida maravilhosa, mas o que me chamou muito a atenção no jogo do Volta Redonda foi que a gente, quando vem o anúncio da contratação do Maurício Barbieri, a gente espera um time que vai propor jogo, que vai aproximar, que vai ter toque de bola. E eu vi o Vasco jogando contra o Volta Redonda, lembrando aquele time do Abel Braga lá em 2020. Os zagueiros dominavam a bola, não existia meio campo, chuveiro, bola na área toda hora, ligação direta. O Léo foi o camisa 10 do Vasco na partida passada e hoje não existiu isso. E aqui começo a falar um pouco da parte tática da equipe. Eu vou até pegar meu caderno aqui para mostrar para vocês. Hoje, durante um bom momento do jogo, eu falei, pô, eu vou matar o desenho do time do Maurício Barbieri hoje. Deixa eu ver se eu pego o desenho aqui para mostrar para vocês. O Vasco, ele sem a bola, ele marca num 4-4-2 e a gente fala muito que, pô, tá faltando 10. O Vasco não tem aquele homem de ligação, aquele cara que cria. E se vocês repararem como foi o jogo do Nenê contra a Portuguesa, o Nenê foi isso aqui, ó. Foi um atacante praticamente atuando do lado do Pedro Raul, um pouco mais móvel, girando em volta do Pedro Raul, caiu um pouco aqui, caiu um pouco aqui, mas o esquema era mais ou menos esse, ó. 3 zagueiros, nem sempre assim um afundado, mas normalmente em linha. E uma coisa interessante no jogo de hoje, que você tem aqui o Rodrigo e o Jair, e eles trocavam. Ora o Jair descia para ser esse homem de construção por dentro, e o Rodrigo adiantava. Então tinha essa troca entre os dois a todo momento, sempre Léo e Miranda abertos para fazer essa saída de bola pelas pontas, o Piton e o Puma fazendo uma segunda linha de 3 aqui com o Jair por dentro, ou às vezes com o Rodrigo, fazendo esses jogadores abertos, e mais, é porque o meu desenho é ruim, né? Minha letra é ruim, mas o Figueiredo bem abertão e o Peck bem abertão. E o Alex Teixeira, em tese, que seria esse meio, esse cara para descer no meio e articular a jogada, ele estava ficando aqui, ó, do lado do Pedro Raul, girando. E como o Vasco está jogando meio igual o Totó, jogadores posicionais ficando na sua, o próprio Barbieri falou isso. Teve uma pergunta do companheiro, eu não vou lembrar se foi do Joel, se foi do Amêndola, acho que foi do Amêndola da Band, que ele foi questionado, pô, o primeiro tempo o Alex estava um pouquinho apagado, já no segundo tempo ele apareceu mais pro jogo, participou do gol do Peck, também foi ele que participou do lance da jogada onde o goleiro do Resende é expulso, e ele explica, olha, o primeiro tempo o time do Resende estava muito postado, então a gente colocou o Alex numa posição mais posicional, mais próximo ali do Pedro. No segundo tempo não, ele já estava mais móvel saindo. Então o Barbieri, na minha maneira de enxergar, como eu enxerguei, eu vi ele numa variação de 3-5-2, sendo que com 2 pontas abertos, os 2 volantes, os 2 laterais
construindo aberto, mas um pouco mais para dentro do que os pontas, e esse homem por dentro aqui que era o Jair. O Jair ou o Rodrigo, porque eles invertiam, eles que acabavam sendo esse homem de meter a bola. Quantas vezes, por exemplo, eu vi um dos gols do Vasco é assim: o Jair recebe uma bola, ele dá um passe por cima da zaga, o Peck vai no fundo, cruza de direita, a bola desvia, cai no segundo pau, Pedro Raul pimba, 1-0. Assim sai o primeiro gol do Vasco, justamente de uma construção do Jair. O Jair carregando essa bola, e teve uma observação que eu fiz aqui no meu caderno também, não sei se eu lembro qual é a minutagem exata, enfim, não tá mais para lá. Teve uma situação que eu achei muito interessante. O Jair é o tipo de jogador que ele não gosta sempre do passe fácil. Ele gosta de colocar o jogador numa situação mais confortável e que vai levar ainda mais perigo para o time adversário. Algumas vezes eu vi o Jair aqui por dentro e o Peck aberto. Bem fácil o passe aqui. Era o zagueiro por dentro, era só ele meter a bola aqui, o Peck ia dominar e ele ia ter que ir de mano. Né? Aquela bola que ele tá no fundo, ou ele corre pro fundo e mete para a área, ou ele ia dominar, balançar para cima do zagueiro, ver se ele traz para dentro e cruza, ou devolve a bola, tenta o drible por dentro. Mas teve algumas jogadas do Jair que me chamaram a atenção, que ele fazia isso aqui, ó. O Jair arrastava e ele queria que o ponta, ao invés dele ficar aberto, que ele fizesse a diagonal, que ele fizesse facão. E aí faz de conta que o Alex Teixeira e o Pedro Roque são dois zagueiros. Em vez do Jair meter essa bola aberta aqui, para pegar o Peck de ponta no mano aqui com o lateral ou com o zagueiro, ele dava aqui, ó, entre os dois zagueiros. O Peck fazia o facão, ele entrava nas costas do zagueiro, e aí ele entrava já ou para finalizar ou para dar o passe para trás. Quase sai o outro gol do Vasco assim. E tem uma jogada que ele mete no meio do zagueiro, a bola vai um pouquinho forte, ele fala pro Peck, aqui, ó, facão. Então o Jair é esse cara. E a galera que sentou o pau no Jair no jogo passado, o Jair realmente fez um jogo ruim, começo de temporada, ele dos reforços é um jogador um pouco mais velho, 28 para 29, ele teve uma virose braba, não jogou o jogo anterior porque ele estava com a virose, teve uma viagem para o Espírito Santo, então realmente ele não estava muito bem. Hoje você já viu um Jair muito diferente, um cara dominando bola, driblando, girando, dando combate, e gostei muito, cara, do jogo do Vasco hoje. O Léo, cara, eu anotei um erro do Léo. Um erro. E esse erro do Léo foi o seguinte, não foi nem erro, foi no segundo tempo, o Eric Marcos se apresenta para dar o passe, ele dá o passe em cima do Eric Marcos, sendo que o Eric Marcos, na hora que o Léo dá o passe, ele corre, ele vem pro facão, pro fundo, para receber o passe. Não foi nem erro, faltou entendimento do que o companheiro ia fazer na movimentação, ele deu em cima e o Eric se movimentou. Mas, cara, que jogador é o Léo? Muita gente batia no Léo, pô, esse Léo é horroroso, pô, a torcida do São Paulo não gosta do cara. De verdade, o Pedro Raul fez os 2 gols hoje, o Piton, tô gostando muito, lateral agudo, cruza bem, aquela tragédia defensiva que falavam dele, não tô vendo, tem coisas a melhorar, óbvio. O Orelhano entrou no segundo tempo, já vou falar também, gostei, mas o jogador mais regular do Vasco, desde o jogo do River Plate, chama-se Léo. O Léo joga bem todos os jogos. Hoje ele não construiu tanto. Viu quando o esquema do time, quando o coletivo encaixa, você não sobrecarrega as peças? No jogo do Volta Redonda era um desespero, time todo afundado em cima do Volta Redonda, e o Léo, gol desesperado toda hora tentando construir. O gol do Vasco é ele, domina, dribla um defensor, arrasta, dá no Peck, o Peck domina, gira e pimba, mete na gaveta. Sobre o Peck, cara, eu ia até deixando passar. O Peck é o artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca, o Peck é o artilheiro do Vasco até aqui nesse começo de temporada, e é um jogador que apanha muito da torcida do Vasco. Não é pouco, não. O Peck, apesar de todo esse tempo, ele já tem mais de 100 jogos com a camisa do Vasco. Se eu não tiver equivocado, o Peck tem 21, se muito, vai fazer 22 nessa temporada. O Peck é muito novo. O Peck na base, ele era meia, camisa 10. Desde que ele veio ao profissional, ele passou a jogar mais aberto. O Peck fez muitos jogos ruins no ano passado, no ano retrasado, mas uma coisa a gente não pode deixar de falar do Peck e cabe pro Figueiredo. São 2 moleques que se entregam o jogo todo. O Figueiredo e o Peck, quando erram, Diego, eu sempre dou um desconto, sempre dou um crédito,
porque eles não se omitem do jogo. E são atletas que, quando não tá bem na técnica, eles entregam todo o suor dele dentro do campo. Você não vê os dois se arrastando, puxando sangue. Gostei muito da atitude. E aí uma hora a vida premia. A qualidade do time subiu. O grande erro, muitas das vezes, do Vasco nos últimos anos, e aí eu posso estender a análise para Thales Magno, para Andrei, que hoje está no Curitiba, que eu acho que é um bom jogador. O Bruno Gomes talvez entrou num momento que não era bem a dele, já acabou se queimando, e depois que a torcida do Vasco pega no pé também, já era. O próprio Riquelme, vários jogadores do Vasco acabaram subindo muito cedo, às vezes sem estar com a formação pronta, e pior de tudo, pegando times muito ruins tecnicamente e já tendo que começar no profissional, em vez de ser complemento, ser solução. Hoje, o Peck e o Figueiredo podem virar as grandes estrelas do time, até podem, né? No futebol tem o tal do si. Porém, eles não precisam ser, porque você tem o Jair, você tem o Pedro Raul, você tem o Orelhano, você tem outros caras, você tem o Léo jogando bem na zaga, o Vasco tem dois ótimos goleiros, o Puma e o Piton também agregam, ajudam, e aí eles são mais um dentro do esquema. E aí, quando o time melhora o conjunto tecnicamente, a tendência natural é que quando o coletivo eleva, o individual cresce. Aí eu pego alguns times aqui, você pega o time do Fortaleza, olha no papel, não é um time cheio de estrela, meu Deus, vamos trazer meio time do Fortaleza para o Vasco aqui, e foi para as duas últimas Libertadores, trabalho em conjunto. Atlético do Paraná, time que nos últimos anos entrou na lista dos grandes clubes do país, ganhando muitos títulos, principalmente as Copas, porque coletivo. O Atlético do Paraná não montou super times nos últimos anos, mas está sempre chegando. E eu acho que o Vasco, chegando mais peças, e esse trabalho coletivo tende a fazer com peças, às vezes medianas, virem boas, peças boas virem ótimas, e ótimos virem estrelas. Pode acontecer isso dentro do Vasco. Hoje, por exemplo, quem jogou mal? O Rodrigo é um craque, é um jogadoraço, você fala assim, meu Deus, é um novo Andrei Santos? Não, mas ele fez um jogo muito bom hoje, e é mais fácil jogar quando o coletivo tá bom. E aqui vale uma crítica construtiva ao Zé Gabriel. Eu acho que o elogio que eu faço ao Rodrigo hoje, o time estava muito bem, e é importante fazer um parêntese aqui também, o Rezende não é parâmetro para o que o Vasco vai encontrar na sequência do ano, tá? Então não é porque arrebentou, atropelou o Rezende, vai pegar o Fluminense daqui a 2 semanas, o Botafogo, e a gente vai meter 5 nos caras também. A diferença do nível de equipe é muito grande. Mas o Volta Redonda, a gente fez um jogo ruim, né? O Inter de Miami é um time de qualidade técnica baixa, teve um 3-0, mentiroso. Acho que não jogou para ganhar de 3-0, como o 3-0 também do jogo do River Plate foi mentiroso. Dito isso, todo mundo atuou bem, cara. Todo mundo atuou bem. O Di Luca não vinha jogando, entrou no lugar do Rodrigo, jogou bem. O Alex Teixeira, que a torcida pegava no pé, o segundo tempo dele foi muito bom, como eu até citei ele no começo aqui. Pedro Raul é um cara que, já falei e repito, acho que ele tá com uma... Tava, né? Agora passou, graças a Deus. Com uma cobrança em cima dele mesmo, desnecessário, né? Pô, 2 amistosos e 2 jogos de Carioca, você vê que ele tava pilhadão, agoniadão para meter o gol, perdeu o pênalti, né? E hoje meteu 2 gols, cara. E o Pedro Raul tem mostrado um entrosamento legal com o Peck. Hoje o Vasco quase faz um golaço. Alguém, não lembro quem, mete uma bola no Pedro Raul, ele mete de letra, rasgando a zaga, esse passe que eu falei entre o zagueiro e o lateral, rasgando a zaga, o Peck já entra no fundo. No lance do gol do Pedro Raul e no gol do Peck, você vê que eles se procuram, comemoram o jogo junto. Então vale a pena aqui ressaltar que Peck e Figueiredo são 2 jogadores que eu acho que vão ser muito importantes para o Vasco na temporada, ora sendo titular, ora sendo excelentes opções de banco de reserva, mas a gente começa a ver o trabalho do Maurício Barbieri surtindo efeito. E o Orelhano, quem queria ver, 20, 22 minutos hoje, muito bom. Até citei aqui conversando com os colegas, ele é um ponta
mal comparando, um tá no começo de carreira, o outro tá no final, e é um jogador com um currículo maravilhoso, tanto no Cruzeiro como também no Flamengo, ele me lembra o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro no Flamengo joga de ponta, ele não é velocista. O Everton Ribeiro, inclusive, muitos anos da sua carreira jogou como meia armador, camisa 10, mas para encaixar ele, o Arrascaeta no time, ele acabou caindo um pouco mais pro lado. E o Orelhano me lembra ele, esse ponta construtor. O Orelhano é o cara do jogo associativo, ele dribla, dá no atacante, passa no fundo para receber de volta. Tem hora que ele traz por dentro, mete a bola na área. Tem hora que ele pega a bola no 1 contra 1, ele vai para dentro. Ele não é muito... O Peck é mais rápido que ele. O Peck é o cara de dar o tapa. Atrapalha às vezes que o Peck joga de pé trocado. E, inclusive, bem lembrado, eu deixando passar isso aqui batido. O Vasco tem 2 laterais, cara, que apoiam muito. Eu acho que seria mais interessante você ter o Peck pela esquerda e o Pedro Raul e o Figueiredo pela direita. Porque o Vasco é um time que joga muito pelos lados. O Figueiredo até tem um pouco mais dessa característica do que o Peck, de pegar a bola, trazer para dentro e bater no gol. Sendo que essa jogada surte mais efeito quando a zaga tá postada. Você pega um time todo em cima do goleiro ali, todo fechadinho, né? O cara vai no mano, traz para dentro e bate. Quando você vem no contra-ataque, várias vezes o Vasco vinha com o campo para correr e vinha ele puxando, não é essa jogada de você trazer por dentro. Elas eram as jogadas que muitas das vezes caíam no linha de fundo. E eu sentia a dificuldade do Figueiredo do Peck nesse sentido, às vezes, de estar com o pé invertido. Porque era quando precisava meter essa bola na área, eles iam no fundo, tentavam o drible por dentro, às vezes voltava a bola, ou até mesmo quando vai no fundo, a perna não é tão boa, cruza meio que de qualquer jeito. O Peck, no primeiro gol do Vasco, é até uma bola que ele cruza de direita, a bola desvia e encobre o goleiro, o Pedro Raul sozinho faz o gol, mas você percebe que, principalmente por Vasco atacar muitos flancos, com os pontas, eu acho que faria mais sentido ter os dois jogando ali com a perna boa. A não ser que você pegue de novo um adversário postado, que você quer esse jogo associativo, da troca de passe, não nessa questão de ter a linha de fundo, mas quando tiver o adversário te dando muito fundo, acho mais interessante ter os dois jogadores com a perna boa. Não preciso falar muito individualmente aqui, porque todo mundo foi bem, independente de quem fez gol ou não. Os gols, vocês já sabem, é muito gol para narrar um por um aqui. E, cara, feliz. Até comentei lá nos meus stories do Instagram, quem viu fazendo algumas lives, alguns vídeos lá. Há quanto tempo eu não vi o Vasco jogar bola? E aí, quem ficou contente com os 20 primeiros minutos do jogo do River Plate, a gente voltou a ver isso hoje, sendo que praticamente 90 minutos, com uma diferença. Lá era o River Plate e hoje era só o Resende. Pô, Dieguinho, agora então a gente vai atropelar todo mundo, vamos ser campeão carioca, brasileiro, Copa do Brasil, vamos para Libertadores? Não. A gente, então, E aí, eu fico com um pé atrás com o jogo do Volta Redonda? Também não. É um começo de campeonato. Tem, ó, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Beleza? Então é isso. 1, 2, 3, fui. Tibolação, junto, família, qualquer momento. Ninguém volta mais, tamo junto. Valeu, fui. 5-1. Ó, pé quente, hein? Meu primeiro jogo, ó, como imprensa aqui em São Januário. Jogo, né? Eu já vim pro velório do Roberto Dinamite e pro dia da inauguração da estátua dele. Mas meu primeiro jogo mesmo, né, como jornalista nas cabines em São Januário, 5-0 Vascão. Presente melhor do que esse, não tem não. 5-1, valeu, fui!